Agora, dia 18, a gente já muda de assunto, porque é um outro dia também muito lindo, muito importante. Como eu te falei, a gente comemora o dia da imigração japonesa, né, dia 18. E sabe que a Andressa também foi conferir aí como é que estão os preparativos para essa festa, e ela foi até o Museu da Imigração aqui em São Paulo, fez uma matéria muito linda e você vai conferir agora. Caminhar pelos corredores do Museu da Imigração nos faz entender um pouco da história. E a nossa viagem começa aqui, nessa réplica do primeiro navio que atracou no Porto de Santos em 1908, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. Estamos completando este ano 115 anos da vinda deles, e eles vieram inicialmente todos com um contrato de trabalho nas fazendas de café. São Paulo, por isso que entraram muitos japoneses no estado de São Paulo, porque São Paulo era o maior produtor de café na época. E depois da abolição da escravatura, as fazendas de café receberam muitos imigrantes europeus, espanhóis, italianos, alemães, só que a situação de trabalho nas fazendas de café na época, início do século, não era muito bom. Então, os europeus, não acostumando, acabaram saindo. E aí, as fazendas, precisando de mão de obra, chamaram, resolveram mandar mensageiros para o Japão e a China, dizendo que queriam receber imigrantes para trabalharem nas lavouras. Para contar essa história para as próximas gerações, nasceu o museu. Justamente para que os descendentes que hoje vivem na cidade, não sabem de nada, acabam não sabendo como foi o início, por que os imigrantes vieram aqui. Muitas vezes os jovens nem sabem por que os seus antepassados vieram aqui. Então, aqui às vezes as pessoas vêm em busca do seu passado. Inclusive temos um totem onde consta a lista de passageiros dos navios de imigração, e muita gente vem buscar pelo nome, é um totem de buscas, e você descobre o nome, você sabendo o nome do avô e inserindo, dá para descobrir em que ano, com que navio, com quais pessoas que ele veio. Os japoneses que trabalhavam nas fazendas conseguiam fazer uma poupança, compravam um lote e construíam uma cabana como esta. Os visitantes que vêm aqui até o museu conseguem sentir como é estar em uma das primeiras habitações dos imigrantes. As pessoas que vêm aqui, principalmente idosos, japoneses descendentes, ficam emocionados com essa cabana do imigrante. Tem muita gente que entra lá, eu já vi senhoras que ficam emocionadas e começam a chorar, porque diz que lembra da casa do avô, diz que era exatamente assim. Meus pais vieram do Japão devido à dificuldade em tudo, após a guerra, Aqui no museu, o senhor conseguiu lembrar um pouquinho das coisas que o senhor ouviu na sua infância? Sim, muito. Como foi? A dificuldade, no início aqui no Brasil, o sofrimento, vieram pensando que pudesse retornar logo para o Japão, E não foi nada disso. É o sentimento de emoção. O visitante encontra toda a história da imigração em ordem cronológica e é possível ver a contribuição dos japoneses para o Brasil. A contribuição dos japoneses não só na agricultura, porque eles vieram inicialmente basicamente para a agricultura, desenvolver a agricultura no Brasil, inclusive na região amazônica, que nada se plantava e nada se dava, os japoneses entraram e tiveram sucesso com a juta e com a pimenta do reino, lá no norte. E hoje a gente vê a contribuição dos japoneses, não só na culinária, em várias áreas que os brasileiros tiveram uma receptividade boa, e também não só nessa parte assim de culinária, cultura japonesa, como ikebana, por exemplo, que é muito apreciada até por muitas são professoras brasileiras, E também nos esportes, que aqui nesse museu a gente pode ver que os japoneses introduziram, por exemplo, o judô, E o judô é o esporte que tem maior população de judoca do mundo, é a brasileira. Esse tipo de modalidade que os japoneses introduziram, foram bem aceitos pelos brasileiros. Então existe essa integração cultural também,
E eu acho que essa contribuição passa, então, para depois da guerra, a vinda das empresas japonesas, que também contribuíram com muita tecnologia aqui para o Brasil, né? E o desenvolvimento industrial do Brasil, né? Então, essa história toda é que tentamos contar aqui neste museu, né? Que é não só a história dos imigrantes japoneses, mas a contribuição do povo japonês de um modo geral, participando na construção desse país. Que lindo, né? Olha, quem tiver a oportunidade de conhecer, de visitar o museu, vá, porque é um espetáculo. Aliás, para quem está em São Paulo ou para quem pretende vir a São Paulo, a gente tem o bairro da Liberdade com essa cultura a céu aberto e é um passeio lindo, um passeio riquíssimo. E eu fico sempre muito encantada com a hospitalidade dos japoneses para os brasileiros que eles visitam. É tanto carinho, gente. E a gente realmente vai ter acesso às novidades, à história, à parte da gastronomia. A culinária japonesa é riquíssima, né? A arte é um sonho. Vá! Se você não mora em São Paulo, mas está pensando em um dia vir para cá e visitar e conhecer São Paulo, aproveite e passe pelo menos um dia inteiro ali pelo bairro da Liberdade, porque tem muita coisa para você ver, tá bom? Agora vamos lá. Chegou um momento muito, muito especial. É um momento de beleza, de contemplação e de música. Eu tenho aqui uma dupla. É a dupla Tsugaru Damashi, formada pela embaixadora da Tsugaru Blue do Brasil e Japão, Hiromi, e o professor de língua japonesa Matheus Bittencourt de Oliveira. Eles trazem pra gente a música do Shansei, instrumento de cordas e dança típica da região de Tsugaru, na província de Aomori, do Japão. Ei, será que eu falei certo? Sejam muito bem-vindos, que honra recebê-los aqui. Quanta beleza. Obrigada. E que riqueza. Quer dizer, Matheus, que você é professor de língua japonesa. De língua japonesa. E é brasileiro. Pois é, né? A família são portugueses e italianos. Que coisa, né? E você foi aprender japonês. Língua japonesa, né? Muito bem. E me conta um pouquinho sobre a cultura de Tsugari, como é que é tudo isso, como é que é esse universo? Naomi. 少し津軽についてこの津軽の文化について話してみたい。話してください。Eu sou japonesa, né? Eu sou japonesa do Japão. Então, falo português só um pouquinho, né? Desculpa. Não, mas eu tô amando. Seu português está perfeito. Ah, obrigada. Então, é melhor ele. Na verdade, Tsugaru é uma região do Japão, né? Tem uma província no norte da ilha de Honshu, que é a principal ilha, chamada Aomori, né? Nessa província de Aomori tem três, na verdade, né? Shimokita, Nambu e Tsugaru. Então, esses instrumentos são dessa região de Tsugaru, né? A música folclórica, a dança, o estilo de shamisen que eu toco e o estilo de fue, que é essa flauta que ela toca também. É Que lindo. Uma coisa que eu acho que encanta a toda a população, não só brasileiros, mas a população mundial, é essa cultura preservada japonesa, né? Apesar do Japão ser um país muito evoluído, extremamente moderno, ele tem essa cultura preservada. Isso acontece em todos os lugares. Por exemplo, numa grande cidade tem lá um lugar específico que preserva essa cultura, ou não? Só em lugares mais distantes, como, por exemplo, Tsugaru? Então, eu acredito que o apaixonante desse país, Japão, seja essa capacidade do povo japonês mesclar o tradicional e o moderno. Então, você vê até nos restaurantes toda a etiqueta tradicional antiga japonesa, mas num restaurante com estrutura moderna, com tecnologia à vontade, entendeu? Então, é muito mesclada essa situação. Embora que se você for para o interior do Japão, você vai encontrar aquela tradição
e aquela cultura popular mais antiga. E aí eu queria saber, apesar de você achar que não fala português muito bem, porque fala, o que te trouxe ao Brasil? Trouxe de Brasil? Não do Brasil que está Não do Brasil. É porque meu marido é brasileiro, né? Então, eu e meu marido encontramos no Japão, né? Depois de casar, E veio para o Brasil. Isso, sim. E o que você achou do Brasil? Quando você chegou aqui, qual foi a impressão que você teve? é tudo diferente, né? No Brasil e Japão, é tudo assustado. Mas agora já acostumei. E você gosta do Brasil? Gosto muito. Que bom, porque a gente, apesar de pouquíssimos brasileiros conhecerem o Japão, até por conta da distância, a gente ama o Japão. Que cultura mais linda, que país encantador. Agora, então, toquem pra gente, vamos curtir um pouquinho dessa lindeza que é a música típica japonesa de Tsugaru. Esse instrumento? Esse instrumento se chama Tsugaru Shamisen. Tsugaru Shamisen. Olha lá, gente, uma aula aqui, hein? A gente está aprendendo um monte de coisa. Eu, por exemplo, nunca tinha visto uma apresentação desse instrumento. Tsugaru Shamisen. Shamisen. Tem que falar com essa voz. Tem que fazer esse... Não, Tsugaru Shamisen, comum, né? Não, porque o professor é que ensina. Matheus, grande mestre aí da língua japonesa. Agora, Naromi, vai tocar a flauta pra gente? Podemos curtir um pouquinho esse som ou tem mais aí? Tinha mais uma. Você quer fazer mais uma? Então faça a sua música e depois a gente ouve a flauta da Naromi.
Deixa eu ver aqui que eu fiquei curiosa. Isso é como uma espátula? Como é que chama? Chama bati. Bati. Deixa eu mostrar aqui para a turma conhecer o bati. É com ele que os japoneses tocam o shamisen. Sim. Esse instrumento tem 3 cordas, é isso? Sim, exatamente o nome dele faz referência às 3 cordas, né? Shamisen. Sha seria san, 3. Aham. Mi seria sabor, gosto ou tom. E sen, linhas. Então, 3 linhas, um tom para cada uma. Olha que legal. Gente, tudo tem um motivo, né? No Japão as coisas têm... elas são muito ligadas àquilo que a gente vivencia, àquilo que a gente sente e experimenta. Isso é lindo, isso é a riqueza da cultura japonesa. Agora, Matheus, você quando toca, ou um japonês, quando toca esse instrumento, é para que as pessoas apenas ouçam, contemplando, ou elas dançam, interagem? Como é que funciona? Porque aqui no Brasil a gente sabe, tocou um instrumento de cordas, vai, um cavaquinho, um violão, já tá todo mundo sambando. E no Japão, como é que é? No Japão também, embora você tenha uma cultura um pouco mais reservada, puxada mais para reunir as pessoas para fazer concursos, para ver quem toca melhor e fazer premiações, você também tem grupos que se reúnem para tocar minhou, que é a música folclórica, e dançar o bon odori, que é a dança típica da época de finados, ou então participar para outros tipos de atividades culturais artísticas. Essa música que você fez agora é uma música para a gente só contemplar, é isso? É uma peça um pouco mais moderna, de um grupo chamado Hayate, do Japão. Ela é tocada mais para contemplação, assim, em um palco, em um show, perto das cerejeiras, dos castelos. Ai, que coisa mais linda. A gente não tem as cerejeiras aqui, mas, olha, temos aqui um painel de cerejeiras. E essas cerejeiras, elas são presentes em que época do ano lá no Japão? Então, a época do Sakura no Japão começa mais ou menos em março. Meados de março, esse ano começou até um pouco mais cedo, né? Mas é março, abril, maio. Então, se você quer ver cerejeira, já se programa para ir para o Japão nessa época do ano, tá certo? Março, abril. Março, abril, no máximo maio. Hiromi, deixa eu ver essa roupa linda. A Hiromi, ela fala pouco português, eu vou pedir para o Matheus explicar, mas essa roupa as japonesas usam em que ocasião? Então, esse é um kimono que se chama furisode. Sim. Furisode, ele é um kimono típico, assim, de mulheres solteiras ou de jovens, né? Ele é usado em algumas... assim, circunstâncias um pouco mais formais, em ocasiões mais requintadas, como o Seijinshiki. Seijinshiki é a data onde comemora a vida adulta, quando um adolescente entra para a vida adulta. Então, então é nessa ocasião que usa esse tipo de kimono. Porque a gente vê essa vestimenta e associa muito às geishas que usam os kimonos, né? A gente vê nos filmes. O que seria uma geisha, Matheus? Gei significa arte. A palavra gei vem dessa etimologia de arte. Sha é a pessoa da arte. A geisha, ela entretene, né? Ela canta músicas, ela joga jogos tradicionais e ela preserva, ela leva para si a cultura tradicional do Japão na alma. E ela tem que ser solteira? Sim, na verdade existem algumas ocasiões em que a geisha ela arranja um danna. Um danna seria uma espécie de marido. Uma pessoa que vai estar fiando ela financeiramente. Um dona é quase um dono? Danna. É quase um dono, é isso? Parece. Agora, a Hiromi, ela já é casada e ela está usando essa roupa mais para representar essa parte da cultura. Na verdade, não tem problema nenhum ela usar um furisode, porque ela está fazendo uma apresentação artística, ou mesmo que ela participasse de um jantar elegante e de outras ocasiões, não teria problema nenhum. Isso, na verdade, quer dizer que ela está se sentindo jovem. E o que é isso aqui atrás? Essa sempre foi minha curiosidade. O que é isso aqui? Essa parte de trás Desse cinto, essa faixa, dessa né? faixa, chama darari, obi desu, né? Dari no obi, né? Chama obi. Né? Essa é a parte mais enfeitada o restante do tecido que sobra para trás,
porque faz, né, aquelas várias voltas, volta do kimono, e sobra um tecido. Esse tecido que sobra, ele é dobrado e amarrado com essa cordinha que você está vendo. Sim, então a beleza do obi, diz Hiromi, deixa eu aqui só um pouquinho. A beleza do obi, não, vira só um pouquinho mais para cá, isso. Seriam essas dobras? Sim, o kimono, na verdade, ele inteiro, ele é um conjunto de obras de arte. Não tem uma utilidade esse tecido aí? Esse formato, das geishas, elas usam solto. Ah, tá. Geisha usa ele solto. Mas como é assim, ela não é uma geisha, então é feito esse tipo de dobra, mas... Faz essa dobradura. Que coisa mais linda, gente. Que cultura rica. Agora vamos ouvir Hiromi. Hiromi, do Chisaguro Bull, tá certo? Tsugaru Bull. Gente, mas tá difícil demais de falar tudo isso, meu Deus do E céu. ela também tem que dançar uma peça, ok? Ai, que coisa maravilhosa. Eu vou ficar ali no cantinho. E assim, você gostaria de ficar um pouco mais pra cá? Vem, vou deixar você um pouco mais pra cá, já que você vai dançar. E o espaço é todo seu. Sinta-se em casa, que eu quero, junto com você que tá aí, curtir esse grande espetáculo japonês aqui no Vida Melhor. Com vocês, Hiromi. Vai que vai. Que lindo! Palmas, gente, para Hiromi, embaixadora Tsugaru aqui no Brasil. Que coisa mais linda. Essa é uma flauta parecida com a que nós brasileiros conhecemos, Matheus? Não. Essa flauta, na verdade, no Japão, tem no Japão inteiro esse fue, chama fue. Fue seria pito, né? Mas o fue, ele tem no Japão todo no bambu. Né? Ela é de bambu? Cada região tem de bambu. Essa eu acredito que seja de laca. É laca. É laca. Laca. Lindíssima, lindíssima. Esse desenho dela, essa estampa, que é como se fosse uma estampa, chama Tsugaru Nuri. Tsugaru Nuri, que seria pintado à moda de Tsugaru. Muito maravilhoso. Lembra o universo. Tsugaru o Bue. formato. Tsugaru Bue. Isso. Olha lá. Bom, então agora eu vou pedir uma música. Tá. Hiromi vai dançar pra gente. E aí a gente vai sair pro intervalo embalados na cultura japonesa. Tá chique demais, gente. Viva o Japão! Com vocês, então. Matheus,
Hiromi, aqui no nosso Vida Melhor. Deixa eu só tirar então esse pedestal aqui para você. Vamos lá. Podemos. Deixa aqui. Faz aqui, tá?